Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Dando continuidade às nossas aulas, né? Só revisando um pouquinho, a aula passada a gente falou sobre umidade relativa, né? E aí, o que é umidade relativa? A umidade do ar vai ser a presença de volume de água no volume de ar, né? A gente viu algumas definições de umidade relativa. A umidade relativa vai ser a quantidade de água que eu tenho no ar em relação ao máximo que eu poderia ter daquela condição de temperatura, certo? A gente viu várias aplicações da umidade relativa aí na aplicação na agricultura ou na pecuária, né? Então, ensino florestal, a gente citou o exemplo da armazenagem, citamos o exemplo de irrigação, e aí vimos a importância da umidade no ar, né? Ela está relativa ao ciclo hidrológico e também à distribuição de energia pela atmosfera. A gente viu aí que o máximo em volume de água que pode comportar aí é 4%, né? E aí vimos o ar saturado, que é quando a umidade relativa está a 100%, correto? E nós vimos aí as pressões, né? A pressão atual e a pressão de saturação. Então, usando exemplos aqui, a gente viu que quando o ar está seco e tem umidade disponível, a água tende a sair aqui, né, do estado que ela está e ir migrando para o ar. E aí, quando migra para o ar essa água, a pressão ela vai aumentando, né? Ela vai pressionando aí o volume de ar. Aí chega um determinado ponto, coincide a 100% de umidade relativa, que a pressão estabiliza e a quantidade de água que vai para o ar é a mesma que volta, que condensa, tá? E aí a gente viu que se eu aquecer, aí o que vai acontecer? O ar expande e aí, consequentemente, quando o ar expande, falando assim de modo simples, né? O ar expande quer dizer que cabe mais água no ar, ok? A gente usou o exemplo aqui que foi aumentando a umidade relativa, foi aumentando a pressão até que estabilizou a pressão e a gente teve a pressão de saturação, aquela condição de temperatura. Elevou a temperatura, aí o ar expandiu, quer dizer que cabe mais água no ar. Então vai continuar, a umidade relativa está 100%, ela caiu, né? E aí foi acrescentando a água, foi subindo a pressão, até que estabilizou novamente. Depois, vamos aqui para 30 graus de temperatura, né? Aqueceu mais, então coube mais água no ar, e aí a umidade relativa caiu e foi subindo até chegar a 100% e a gente ter a pressão de vapor saturado. Aí nós falamos aí dos principais termômetros, né, que formam o conjunto psicométrico, né, seria o termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo úmido. Quanto maior a diferença de temperatura entre o bulbo seco e o bulbo úmido, quer dizer que menor a umidade relativa, quer dizer que menos umidade a gente tem no ar. Nós vimos aí também aí o higrógrafo, né, de cabelo, que ele é feito os registros aí num tamborzinho, tem um gráfico aí, ele vai variando de acordo com tem um feixe de cabelo, né? O cabelo ele é sensível à umidade relativa e aí tem uma proporção aqui que faz o ajuste, né? Para uma escala de papel aqui conforme a contração do cabelo. E nós vimos aí que tem os termômetros de bulbo úmido ventilados, né? E aí tem sensores nas estações meteorológicas, eles ficam aí no abrigo meteorológico, né? Que é para não ter a interferência do ar, do vento principalmente. E aí um vai medir temperatura a bulbo seco, outro temperatura bulbo úmido. Vimos as formas de obter as médias, né?
Depois nós vimos o ponto de orvalho, que aí é a partir de determinada temperatura, né, a gente acaba tendo a formação de orvalho. Temos os sensores, e aí a gente parou por aqui, né? Foi passado para vocês a forma de fazer o cálculo para conseguir obter os parâmetros psicométricos a partir das temperaturas. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e a pressão atmosférica. Vocês realizaram lá o exercício, né? A gente tinha parado aqui. A gente tem aqui um gráfico de variação ó, de temperatura de bulbo seco, né, a temperatura do ar, em relação à umidade relativa, então, que são horas do dia, tá? Então, de manhã, de madrugada, a temperatura ela vai caindo. Quando a temperatura cai, a umidade relativa vai subindo, né? Porque o ar ele se contrai, se ele se contrai, então não vai caber água nele, né? De modo que a umidade relativa sobe. Depois aqui, ó, a partir das 6, 7 horas da manhã, que começa a ter o sol, o que vai acontecendo com a temperatura? Ela vai subindo, né? Como ela vai subindo, o que, que acontece? O ar vai expandindo, quer dizer que caberia mais água no ar, né, devido a essa expansão, então a umidade relativa ela vai caindo, tá? E à medida que a temperatura dela chega num ápice, então tem um máximo de temperatura, nesse exemplo aqui uns 24 graus, eu vou ter um mínimo de umidade relativa, né? E aí depois começa a cair temperatura, a umidade relativa volta a subir. Por isso que tem aquelas questões, né, relativas ao horário de aplicação, né, qual que é o melhor horário, e também está definido a temperatura de ponto de orvalho aí e umidade relativa, né? Então, entra nessa questão. Aqui a gente tem aquelas duas pressões, que é a pressão atual de vapor e a pressão de saturação, né? Então, quando eu estou umidade 100%, elas vão ser iguais, né? À medida que eu vou aumentando a temperatura, a pressão de saturação ela poderia ser maior, né? Por quê? Poderia ter mais água no ar, tendo mais água no ar, a pressão ia aumentar, né? Esse volume de água a mais aumentaria a pressão no ar. Então, se mantém mais ou menos constante aqui a pressão atual, né? Em determinado dia, mas a de saturação vai aumentando com a temperatura, tá? Então, essa diferença aqui, ela é meio parecida com o gráfico anterior. Então, a umidade relativa ela tem um comportamento diurno, um comportamento em 24 horas, né, vamos dizer assim. Durante a noite, com temperaturas baixas, a umidade relativa sobe, e aí, conforme aumenta a temperatura, a umidade relativa ela vai descendo. E aí ela tem um comportamento anual também, ele vai estar principalmente relacionado à quantidade de água que eu tenho no ambiente, né? Quantidade de água que eu tenho disponível. Então, tive aqui Brasília, né? Também é uma região de cerrada, mais ou menos parecido com a nossa curva. A nossa curva é um pouco diferente. Mas aí começa a entrar o período da seca, o solo ele perde a sua armazenagem de água na camada superficial. Então não tem água para ir para o ar ambiente, né? Então, consequentemente, acaba diminuindo a umidade relativa nessa época do ano. E aí, quando volta a precipitação, aí a gente tem disponibilidade de água, né, para repor esse déficit aí que tem no ar ambiente. E aí, consequentemente, a umidade relativa média é mais alta. E aí a gente chega a pontos bem baixos aqui, né? Chega até 14%, 10%, 20% de umidade relativa. São umidades muito baixas. Ok? Depois, agora, né, no caso, a gente vai falar sobre gráfico psicrométrico, né? O que seria esse gráfico psicrométrico? Então, é mais ou menos esse gráfico aí, vocês vão ter acesso a ele. E aí vocês estão notando aí, ó, que tem várias unidades, né? Tem uma escala aqui embaixo, tem uma escala aqui atrás, né? Tem uma outra escala aqui, ó, de temperatura aqui.
Tem uma tal de entalpia a gente não vai ver, né? E aí tem outras linhas curvas aqui, ó, tá vendo? Então tem várias variáveis em um único gráfico, certo? A gente vai entender o que acontece aí, como é que a gente usa esse gráfico. E quem for para a área de armazenagem, secagem de grãos principalmente, vai acabar usando esse gráfico aí, tá? Mas a gente vai dar uma olhada aí relativa à umidade relacionada à umidade relativa. Então, de todas aquelas variáveis lá, acho que são 7 variáveis que tem no gráfico, né? Nós vamos ver 4 só, tá? Então, a gente vai ver as que a gente já até está sabendo o que é. A temperatura de bulbo seco, ela vai ficar aqui embaixo, a escala nesse sentido, tá? Então, aqui tá as temperaturas menores, aí vão subindo da esquerda para a direita, vai subindo a temperatura de bulbo seco. Depois a gente tem a temperatura de bulbo úmido, ela vai ficar nesse sentido aqui, ó, tá? De inclinação aqui, temperatura de bulbo úmido, tá? Vai ter a escala, a gente vai ler. Então a escala fica em diagonal, aqui temperaturas baixas e elas vão subindo, tá? Depois a gente tem a umidade relativa, ela vai ficar em forma de curva. Então aqui embaixo são as umidades relativas baixas e elas vão subindo nesse sentido até chegar a essa última linha que é 100% de umidade relativa. E atrás, nas costas do gráfico aqui, ó, a gente vai ter a escala de razão de mistura. Então aqui está a razão de mistura pequena e ela vai subindo aqui. Na medida que eu vou subindo, a razão de mistura vai subindo, certo? Então vamos fazer alguns exemplos aí para ficar mais fácil a gente se situar no gráfico, entender como é que funciona ele. Então voltando aqui ao gráfico psicométrico, ó, aqui embaixo, ó, temperatura de bulbo seco, ela vai subindo, tá? Aqui em diagonal, ó, olhando essas linhas aqui em diagonal, tá? Começa aqui do menos 5, 0, 5, ela vai subindo, né? Então, cada linha você pode contar aqui, ó, que é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, cada linhazinha dessa aqui, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Cada linhazinha dessa aqui corresponde a 1 grau na temperatura de bulbo úmido. E cada linhazinha aqui, nesse sentido, né, é a temperatura de bulbo seco. Ó, 5, essa linha aqui, 6, 7, 8, 9 e aí 10. Tá? Umidade relativa, ela vai estar em curva aqui. Ó. Então, ó, é 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e essa última linha aqui é o 100%, tá? Então, aqui você tem que, não tem linhas intermediárias, tem que mais ou menos imaginar. Ó. Então, se está entre 5 e 10, a gente vai estar em 7,5, né? Se está entre 10 e 20, bem no meio aqui, nós vamos estar com 15, tá? Entre 20 e 30, mais ou menos no meio aqui, vai estar 25. Está um pouco para baixo, 24. Está um pouco para cima, 26, né? Então não tem tanta precisão. Tem que mais ou menos estimar as leituras. E aqui do lado direito é a razão de mistura. Ó, começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, tá? Então, são essas as escalas. Como é que a gente faz a leitura? Tá? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Primeiro, aquele exemplo que foi passado na aula anterior, na última videoaula, que a gente tinha 28 graus de temperatura de bulbo seco e 17 graus de temperatura de bulbo úmido. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos localizar a temperatura de bulbo seco. Onde é que vai estar? Vai estar aqui embaixo, nessa linha aqui. Tá? Então, é 25, 26, 27, 28. Aqui, ó, nessa linha aqui vai estar os 28 graus, tá? Então, localizei o 28 graus, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha. Vou traçar uma linha aqui, tá? Onde que está o 28 graus. Ok?
Próximo passo, eu vou localizar a temperatura de bulbo úmido, era 17, tá? Nessa escala aqui. Então, aqui é o 15, 16, o 17 está aqui, tá? 15, 16, 17 está aqui. Eu vou traçar uma linha na linha do 17 até ela tocar a linha que está a temperatura de bulbo seco, tá? Então ela tocou. Ó, nota que elas se cruzaram, tem um ponto aqui, tá? Esse ponto tá acima do 30, né? Tá entre 30 e 40, ó. Estão vendo mais ou menos aqui, ó? Essa linha que ela define a umidade relativa. Mais ou menos nesse sentido aqui, né? Então, tá, o meio seria 35, tá um pouco abaixo do meio onde está se cruzando, né? Então, se eu colocar uma régua mais ou menos dividir, ela vai dar em torno de 33%, tá? Então, um ponto aqui estaria em torno de 33%. O nosso cálculo lá foi 33 alguma coisa, né? Eu não lembro de cabeça aí, mas então é um valor aproximado, tá? Então, a gente achou a umidade relativa de forma aproximada. Depois, a gente vai para a temperatura de bulbo, temperatura de orvalho, tá? Então, estou com 33 graus, certo? Se eu quiser chegar a 100%, o que eu faço? Eu vou resfriando a temperatura até que a umidade relativa chegue a 100%, tá? Então, também é uma forma de chegar a 100% de umidade relativa. Ou é injetando água no ambiente, ou é resfriando o ambiente, tá? Então, a gente vai fazer o que? Vai resfriar o ambiente. E aí, em vez dele expandir, ele vai contrair, né? Se ele contrai, cabe menos água nele, de modo que a umidade relativa vai aumentando. Então, desse ponto aqui, eu vou seguindo para o lado esquerdo, passando pelas linhas, ó, 30, 40, 50, 80, até chegar a 100%. A hora que eu chegar a 100%, vai ser a minha temperatura de orvalho, tá? Então, ó, saí do ponto, vim paralelo aqui ao eixo da temperatura de bulbo seco, até tocar a linha do 100%. Tocou a linha do 100%, ó, eu vou puxar para baixo. Então, aqui ela tocou entre 10 e 11, né? Então, deu mais ou menos aí 10,5 graus, tá? Nossa, deu 10 alguma coisa, não lembro de cabeça também, mas deu aproximadamente isso, tá? E aí depois a gente vai para procurar a razão de mistura. Então, a gente sai desse ponto e vai para o lado direito até achar qual que é a razão de mistura. 8, tá? Também deu aproximado lá no nosso cálculo. Ok? Então, é dessa forma que a gente usa o gráfico psicométrico, tá? Ele vai estar disponível aí para vocês. Não sei se eu consigo, vocês conseguem baixar ele no Classroom, mas eu vou pôr ele tanto no Classroom como no portal, tá? Então, vocês vão ter acesso a ele, ok? Vou fazer outro exemplo. Ó. Agora, temperatura de bulbo seco 35, bulbo úmido 20. Então, seria interessante vocês, se possível, imprimir já um gráfico desse aí e ir acompanhando com a régua e tentando achar, tá? E aí conferir se está correto. Então, pausa aí, vai lá, vê se consegue imprimir o gráfico. Se não tiver impressora disponível, aí agora tudo bem, tá? Mas se tiver, já aproveita, imprime o gráfico aí e testa aí, vê se você consegue chegar a partir dele. E aí depois se confere, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, temperatura de bulbo seco, né? A gente está a 35 graus, vai traçar uma linha correspondente aos 35. Depois a gente vai procurar a temperatura de bulbo úmido, né? No caso 20 graus. Vai descer na linha dela até localizar um ponto, ó. Vai estar entre 30 e 20% de umidade relativa, né? Então 24,5, um pouquinho para baixo aí, ou 25% de umidade relativa. Depois eu vou procurar o que? A temperatura do ponto de orvalho, ou seja, até quanto que eu tenho que resfriar a temperatura para chegar a 100%. Então, vou indo para o lado esquerdo, né?
Aqui onde tocou, agora eu desço e vejo em qual temperatura está na escala aqui. Então, vai dar 12,5. Quando eu estou a 100%, vai coincidir, tá? A temperatura de bulbo seco com a de bulbo úmido, tá? Elas vão ser iguais, tá? Elas vão coincidir. Então, eu posso fazer a leitura aqui em cima ou aqui embaixo. Mas, em geral, a gente lê aqui embaixo, tá? Porque nem sempre vai ser 100%. Às vezes, se eu quiser sair de 24,5 aí de umidade relativa e subir até 80, até quanto que eu tenho que resfriar, né? Então, aí não vai coincidir lá, vai coincidir com a parte do eixo de baixo, né? Então, é melhor sempre olhar aqui na temperatura de bulbo seco. Depois, vou para a razão da mistura. Vou para o lado direito, né? Aqui, então vai dar os 9 lá. Ok? Beleza. E aí depois, ó, a gente tem aquele exercício que vocês fizeram, né? Só que ele tem uma letra B aqui também, e ele vai pedir para encontrar pelo gráfico psicométrico também os dados, tá? Então, vou ler de novo o exercício e vou ler a letra B, porque vocês vão ter um exercício para fazer com essa letra B, tá? Então, ó, é aquelas temperaturas que vocês tinham lá, 35 graus, temperatura de bulbo seco, 17 graus, temperatura de bulbo úmido, 94 kPa de pressão. Então, encontre os parâmetros de umidade relativa, ou parâmetros psicométricos, né? Por meio dos cálculos e por meio do gráfico psicométrico. Letra A. Letra B. Considere estas condições de temperatura são referentes a uma estufa com dimensões de 4 por 10 por 3, né? E aí, caso você queira elevar aí a 100% de umidade relativa, você vai ligar um nebulizador, tá? Então, você vai injetar água no ar. Você sabe que o nebulizador aí, ele tem a vazão de 25 litros por hora. Então, quanto tempo eu devo deixar ligado o nebulizador para a umidade relativa ir para 100%? Então, vamos lá. Então, eu resolvi aqui o exercício, tá? Eu vou mostrar para vocês. E aí é interessante vocês conferirem, né? Ver se vocês acertaram também o exercício. Mesmo tendo acertado, é interessante tentar refazer, avaliar. E se você não acertou, procura ver onde errou, né? Agora você vai ter o gabarito aqui. E não tem problema se você não bateu, né, o resultado com esse aqui, desde que você refaça e procure ver onde errou, né? E procurar acertar. Então tem muito questão de parênteses aí na calculadora. Em geral eu uso calculadora, né? Que não está ok. E aí por isso que acaba errando. Então vamos lá. Temperatura de bulbo seco 35 graus, bulbo úmido 17, pressão atmosférica 94. Pressão de saturação. Então é aquela fórmula, vai entrar aqui os 35 graus aqui e os 35 graus aqui, tá? ES 5,61 kPa. Depois, a pressão de saturação com temperatura de bulbo úmido. Então, é a mesma fórmula, só que vai 17 graus aqui, 17 graus aqui. ES 1,94. Pressão atual de vapor, 1,94 que eu achei, né? Aqui vai fazer parte da fórmula, isso aqui é a nossa constante psicométrica, essa aqui é a atmosfera, temperatura de bulbo seco, ou temperatura do ar, temperatura de bulbo úmido. Então, pressão atual de vapor 0,86. Se eu tenho a pressão atual de vapor e tenho a pressão de saturação, ou seja, a pressão que está e a pressão máxima que eu poderia ter. Então, com essa relação, eu consigo calcular a umidade relativa. Pressão atual sobre a pressão máxima que eu poderia ter, vezes 100. 14,34% de umidade relativa. Continuando, então a gente vai para a umidade de saturação, que seria a umidade, né, a 100% nessa condição, usando aqui a temperatura de 35, tá? Umidade atual,
também usando temperatura de 35, só que agora a pressão atual, 5,67. Então, atualmente eu tenho 5,67 gramas por metro cúbico, porém eu poderia ter quase 40, né, gramas por metro cúbico, tá? Então, eu consigo ter uma relação do que eu tenho em relação ao máximo que eu poderia ter a essa temperatura. Então, de novo, cálculo da umidade relativa. O que eu tenho sobre o que eu poderia ter, 14,35%. Bem próximo da umidade aqui, usando as pressões, né? Então, isso aqui já é uma contraprova de que estamos fazendo o cálculo de forma correta. Depois, a razão de mistura, 5,38 gramas de água por quilo de ar. Por fim, a temperatura do ponto de orvalho, né? Ou seja, eu vou ter que resfriar até quanto a temperatura para chegar a 100% de umidade relativa. Então, ela vai ter que sair do 35, vou refrigerar até 3,87 para chegar a 100%, né? Usando a fórmula aqui. Ok? Então, confiram aí. Depois a gente vai para a letra B, tá? Que vocês não tinham, mas aí a gente vai resolver. Então, o que que acontece? Estou com 14% de umidade relativa, eu quero chegar a 100%, né? Então, existem duas formas. Uma é refrigerar a temperatura, que a gente teria que esfriar até 3,87, ou inserir água no ambiente, né? Que seria o que propõe a letra B aí. Então, primeiro a gente vai achar o volume da estufa. O volume, as dimensões, né? São 4 de largura, 10 de comprimento, 3 de altura. Tem o arco aqui, tá? Mas a gente vai desconsiderar o arco para fazer o cálculo. Então, 4 vezes 10 vezes 3, 120 metros cúbicos de ar, tá? Ok. Então, vamos lá. Por metro cúbico, eu preciso chegar a 40, 39, eu tenho 5,67. Então, vou ter que inserir 33,84 gramas por metro cúbico de ar, tá? Ok. Então, vamos lá. 1 metro cúbico, eu tenho que inserir 33,84. Quantos metros cúbicos é a estufa? 120 metros cúbicos, tá? Então, quantos gramas eu vou ter que pôr? X, né? Mas assim, se em 1 metro cúbico tem 33, né? 120 é só fazer 120 vezes 33,84. Então, vai dar 4.060,8 gramas, tá? Ou 4,61 quilos, ou 4,061 litros, né? Ou seja, eu vou ter que inserir no ambiente aí mais ou menos 4 litros de água para chegar a 100% de umidade relativa. Então, quanto tempo eu vou deixar ligado a nebulização? Então, a gente tem lá que a vazão é 25 litros por hora, né? Então, 25 litros eu aplico em 1 hora, 4 litros eu aplico em X horas, né? Vai ser 0,16 horas, resolvendo aqui, que é o 4 dividido por 25. Isso é quanto em minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, então 0,16 vezes 60 vai dar 9,06 minutos. Então vou ter que deixar o nebulizador mais ou menos 10 minutos aí ligado, né? Para aplicar esses 4 litros, tá? Então a nebulização deve ficar ligada aproximadamente 10 minutos. Ok? Então tá a letra A, a letra B resolvida. Só que a letra A ele pede para resolver pelo gráfico psicométrico também, né? Então vamos lá. Temperatura de bulbo seco que a gente viu aí, 35 graus. Vou traçar a linha aqui. Temperatura de bulbo úmido, 17 graus. Então, ó, a gente achou aí entre 10 e 20, né? Tá um pouco para baixo aí de 15. Então, mais ou menos 14% de umidade relativa. Ok? Depois nós vamos para o lado esquerdo aqui até tocar 100%. Então, deu 3,7 graus
de temperatura, de bulbo úmido, e para o lado direito aqui a razão de mistura, 5, né? Então deu mais ou menos parecido com o que a gente achou nos cálculos, ok? Beleza? Então a gente aprendeu aí a usar o gráfico psicométrico, né? E corrigimos o exercício. Então, dito isso, vai ter mais um exercício para vocês fazerem, né? E aí, vocês vão ter que. Vai ter um exemplo de uma estufa também para achar o tempo da nebulização para ficar ligado. E aí também vai ter o gráfico psicométrico, tá? Então, vocês vão ter que imprimir o gráfico psicométrico, vão pegar lá a caneta, traçar as linhas e localizar no gráfico também os parâmetros psicométricos, tá? Então, o exercício proposto vai ser esse. Lógico que eu vou colocar lá vou escrever ele também lá, né, no formulário para vocês anexar a resolução. Então, de novo, né, com esses parâmetros de temperatura, encontrar aí, por meio de cálculos, né, os parâmetros, e também por meio do gráfico. E aí a questão B, a gente vai ter uma estufa de 5 por 12 por 3,5 e eu quero elevar a 100% a umidade relativa, tá? Aí a vazão do sistema é 18 litros por hora. Quanto tempo ou quantos minutos eu preciso deixar ligado, né, para elevar a 100%. Ok? Beleza, então, pessoal. Tem as instruções lá, né? Dúvidas, vou estar à disposição aí para estar respondendo para vocês.